Tu sabia que no Brasil existem construções tão ou mais antigas quanto as pirâmides do Egito? Consideradas por muitas pessoas como evidências de uma sociedade perdida brasileira e que povoou o litoral do Brasil de norte a sul, os sambaquis são um dos enigmas da arqueologia brasileira e uma das evidências mais interessantes do nosso passado. Datando em até 8.000 anos, esses montes artificiais não eram só depósitos de conchas, mas também serviam como monumentos ritualísticos, carregam artefatos líticos muito refinados e são indícios dessa sociedade tão antiga do passado brasileiro. E os sambaquis também ajudam a mudar muito a nossa perspectiva sobre sociedades em uma escala global, já que se tende a acreditar que sociedades que vivem à base da caça e da coleta, como eram as sociedades sambaquieiras, viviam estilos de vida simples e ligados ao nomadismo. As evidências dos sambaquis nos mostram o contrário e que esses povos eram muito mais complexos do que se tende a acreditar. Mas essas colinas de conchas também fazem parte da paisagem arqueológica de outros países. E por que será que a gente encontra evidências arqueológicas desse tipo espalhadas por outras partes do mundo? Por que essas estruturas são tão importantes para a arqueologia brasileira e o que elas revelam sobre a nossa história? E seriam essas sociedades sambaquieiras uma sociedade perdida da história brasileira? Fica aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. Oi, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou a Bia, eu sou arqueóloga e historiadora e aqui no meu canal a gente conversa sobre história, arqueologia e outros assuntos relacionados. Então, se esses assuntos te interessam, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho também pra ficar por dentro de todas as novidades. A palavra sambaqui vem da língua tupi e da combinação de tamba, que significa concha, e ki, que significa amontoado, ou seja, um amontoado de conchas. E apesar das conchas estarem presentes em todos os sambaquis e serem um dos elementos essenciais dessas construções, os sambaquis são muito diversos entre si e podem conter outros vestígios como objetos líticos, ossos animais e até sepultamentos humanos. Essas são uma das evidências mais icônicas dos sambaquis e que norteiam a nossa interpretação sobre a função dos sambaquis, mas a gente já vai conversar um pouco mais sobre isso. Dentre todas as evidências arqueológicas encontradas no território brasileiro, os sambaquis são umas das que são estudadas há mais tempo. E ainda assim são as menos compreendidas entre os pesquisadores. Por muito tempo, os sambaquis foram compreendidos como evidências de culturas muito simples, que viviam à base da alimentação de moluscos, por causa da quantidade de conchas encontradas nos sambaquis, e eram sociedades de alta mobilidade, ou seja, que tendiam mais para o nomadismo. E isso fez com que as sociedades sambaquieiras fossem por muitos anos compreendidas como sociedades toscas e primitivas. E uma coisa que é interessante do sambaqui é que ele pode ser visto como uma estratigrafia, ou seja, uma sucessão de camadas construídas ao longo dos anos e onde cada camada corresponde a uma cronologia diferente. As camadas mais inferiores correspondem às camadas mais antigas e as superiores às camadas mais recentes. Então, se a gente analisasse a estrutura de um sambaqui, a gente conseguiria ver um pouco das transformações que essas sociedades passaram ao longo dos anos. Se algumas camadas têm mais moluscos, por exemplo, a gente diria que essas camadas são associadas a uma alimentação mais à base de moluscos, enquanto outras camadas, com outros vestígios, como esqueletos de peixe, por exemplo, corresponderiam a um momento em que essas sociedades se tornaram pescadoras. Isso é uma interpretação muito legal dos sambaquis e que tende a trazer um olhar um pouco evolucionista para o estudo dessa sociedade. E é por isso que os sambaquis ainda são muito difíceis de entender, porque eles não são só camadas que contam uma história cronológica, mas eles também são construções intencionalmente construídas. Essa interpretação mais, digamos, evolucionista dos sambaquis se iniciou no século XIX e foi na década de 1950 que os sambaquis começaram a ser sistematicamente estudados ao longo de todo o Brasil, da costa brasileira passando do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e chegando até Bahia, Pará e Maranhão. Na década de 1980, pesquisas de carbono 14 estabeleceram a datação de alguns dos sambaquis e estabeleceram que essas culturas se desenvolveram entre 8 e 1.000 anos atrás.
Existem também sambaquis em áreas fluviais, ou seja, no entorno de rios, que foram encontrados na Amazônia e no Pantanal, com datações um pouco mais antigas, como de 11 mil anos atrás, e é importante pontuar que o nível do mar se alterou muito ao longo dos anos, então pode ser que esses sambaquis localizados em áreas costeiras do litoral, que fossem mais antigos, tenham desaparecido, e então eles podiam ter uma datação mais antiga que 8 mil anos. Mas afinal, quem eram essas sociedades sambaquieiras, de onde elas surgiram e como que elas desapareceram? Por muitos anos, os sambaquieiros foram vistos como sociedades de coletores, de alta mobilidade, ou seja, tendendo para o nomadismo e que se mudavam para uma nova região assim que esgotavam os recursos da região onde eles moravam. Essa interpretação vem parcialmente dessa ideia dos sambaquis meramente como depósitos de conchas, que serviriam apenas como locais de descarte de restos alimentícios. Mas hoje a gente sabe que os sambaquis são estruturas complexas e intencionalmente construídas, e que indicavam uma estabilidade e uma complexidade social e demográfica das populações que construíram ele. Então, os sambaquis não são só sítios arqueológicos no sentido de serem lugares em que a gente encontra evidências arqueológicas, mas eles são, em si, construções, monumentos, evidências arqueológicas em si próprios. E foram os arqueólogos Paulo de Blasis e Madu Gaspar, da Universidade de São Paulo, que propuseram, nos anos 90, essa hipótese da intencionalidade dos sambaquis, e que eles não eram só jazidas arqueológicas, uma consequência do descarte de conchas, mas sim construções com uma intenção específica e que revelam padrões culturais das sociedades sambaquieiras. Eu coloquei na descrição do vídeo o link para esse livro aqui da Madu Gaspar, Sambaqui, Arqueologia do Litoral Brasileiro, que eu acho que pode ser uma leitura muito interessante para quem quer conhecer mais sobre o assunto. E só puxando o gancho aqui, lá na minha lojinha da Amazon, vocês podem encontrar uma seleção de livros que eu elaborei, que eu acho que podem ser interessantes para quem quer se aprofundar em assuntos relacionados à arqueologia, história, mitologia, já que o pessoal sempre me pede recomendações de livros. E tu também pode só usar esse meu link da Amazon e comprar qualquer coisa que tu esteja precisando ou querendo. E assim, é uma maneira de apoiar esse canal e também é uma maneira de tu crescer intelectualmente, conhecer obras fantásticas e aumentar aí o teu repertório de leituras e de conhecimento. Estudos recentes mostram que os sambaquis podem esconder pistas sobre sociedades surpreendentemente complexas, porque em várias dessas sociedades litorâneas se observa padrões de estabilidade territorial e crescimento populacional e que desafiam essas ideias tradicionais e as expectativas sobre grupos caçadores e coletores, que são associados sempre a uma simplicidade cultural e tecnológica. E isso levou ao uso do termo caçadores-coletores, pescadores complexos. Uma das hipóteses centrais para esse argumento é de que os sambaquis, especialmente os sambaquis maiores, são testemunhos de um processo contínuo de sedentarização, aumento populacional e organização social que começou há cerca de 8 mil anos no litoral brasileiro e é possível de ser estudado através dos sambaquis, porque se essas estruturas foram intencionalmente construídas, isso significa que essas sociedades eram mais estáveis geograficamente. Então, a ideia por trás desse argumento é de que essas comunidades não viviam em grupos pequenos e de alta mobilidade, como defendiam as teorias antropológicas da década de 1960. Ao contrário, as escavações mostram que em áreas ricas de recursos naturais surgiram sociedades sedentárias com territórios definidos e populações surpreendentemente grandes, que possibilitou a construção desses monumentos, que são características associadas até então às sociedades agrícolas bem estruturadas. Mas será que a gente pode falar de sociedades sambaquieiras? Essas evidências arqueológicas se espalham por todo o litoral do Brasil e, por isso, essa homogeneização em torno desse termo sambaquieiros, culturas sambaquieiras, pode ser um pouco complicada, já que muito possivelmente a gente não está falando de sociedades homogêneas. Madu Gaspar aponta que, pelo menos nos sambaquis do sul e do sudeste do Brasil, é possível enxergar uma certa partilha de uma identidade étnica comum e que esses sambaquis foram construídos por grupos humanos que compartilhavam certos aspectos culturais. Ao analisar mais de 900 sambaquis, Madu Gaspar observou que esses sítios funcionavam ao mesmo tempo como locais de moradia
moradia, sepultamento e como uma forma intencional de acumular vestígios de restos animais. Ou seja, que esses ossos animais e essas conchas não estavam lá apenas por esses locais serem depósitos de lixo, mas sim que elas serviam uma função específica, e a gente já vai falar um pouco mais sobre essa função específica. Mas entrando um pouco mais em detalhes, digamos, mais biológicos dessas sociedades, essa pesquisa recente estudou a genética dessas populações sambaqueiras e entendeu que, ao nível genético, essas populações eram muito diversas entre si. E isso é muito interessante porque essa evidência genética meio que contradiz a evidência arqueológica. A genética diz que essas sociedades eram muito distintas e a arqueologia aponta que elas eram muito semelhantes culturalmente. Então, pode ser que essas populações se mantinham em contato cultural sem haver uma troca genética, ou que talvez esses traços culturais semelhantes tenham se desenvolvido de maneiras mais independentes, já que elas se localizavam em ambientes geograficamente semelhantes, ou seja, o litoral, e exploravam os recursos que o litoral proporcionava. E elas entendiam as propriedades desses recursos, se encontravam ali no litoral e sabiam explorar eles estrategicamente na construção dos sambaquis. Porque lembra que eu falei dessa função tripla dos sambaquis como local de moradia, sepultamento e acúmulo intencional de resíduos? Mesmo que existam variações regionais nos sambaquis ao longo do Brasil, essa função tripla dos sambaquis parece ser a chave para a gente entender que essas culturas sambaquieiras, apesar de distintas, tinham esse elemento como um traço cultural que aproximava elas de uma certa maneira. E então os sambaquis são hoje enxergados como espaços ao mesmo tempo sagrados e mundanos, e que recebiam rituais e atividades cotidianas. E como eu falei para vocês, os sambaquis não são apenas construídos por conchas, apesar deles serem conhecidos como montes de concha, mas eles têm também vestígios ósseos de animais terrestres e marinhos, e esculturas em pedra polida chamadas de zoólitos, que representam animais e que provavelmente tinham também uma função simbólica e nos revelam um pouco sobre a cosmologia dessas sociedades. E, com frequência, a gente encontra nos sambaquis sepultamentos humanos. Os sambaquis podem chegar até 30 metros de altura, como os que são encontrados em Santa Catarina, que são os mais altos do mundo, o que revela uma certa monumentalidade dessas estruturas. E essa associação entre sambaquis e sepultamento fez com que teorias mais recentes vissem eles como locais que recebiam rituais, já que em associação a esses sepultamentos, a gente encontra esses outros vestígios, como artefatos líticos possivelmente ritualísticos e restos animais. Então pode ser que banquetes fossem celebrados no entorno dos sambaquis, como uma forma de homenagear os mortos, e onde a gente pode ver um pouco da cosmovisão e dos rituais que essas sociedades elaboravam e participavam. É interessante pontuar que essas evidências arqueológicas são muitas vezes associadas ao ambiente marinho, né? Já que a gente tem conchas, restos de peixes, e isso não só pode significar que essas sociedades exploravam o ambiente marinho com um propósito de sobrevivência e de alimentação, mas também que o oceano tinha um papel na cosmovisão dessas populações. O antropólogo Claude Lévi-Strauss nos diz que membros de sociedades não estratificadas são conduzidos pelo impulso de classificar exaustivamente os elementos do ambiente explorado para garantir a sua sobrevivência, o que fornece a cada elemento um lugar em sua cosmologia. Isso significa então que para muitos desses grupos, o ambiente que eles viviam e que eles exploravam para a sobrevivência era um ambiente também sagrado. E nesse contexto, os sambaquis podem também ser associados a essa sacralização do ambiente marítimo, com restos de animais vindos do oceano sendo depositados para os mortos, talvez em contextos ritualísticos, talvez por entender esse caráter sagrado do alimento e por interpretar a paisagem, nesse contexto, a paisagem marítima, como uma paisagem também sagrada. Mas então isso significa que esses restos de conchas e de peixes eram depositados apenas por ser sagrados? E isso significa que em todos os sambaquis encontrados, essas evidências tinham o mesmo propósito e a mesma intencionalidade? Isso é muito complicado de se afirmar. É por esses motivos que os sambaquis ainda são muito estudados e ainda são evidências muito complexas. E como eu falei para vocês, sambaquis não são encontrados só no Brasil, mas esses montes de conchas também são encontrados na América do Norte, em Portugal e até na Dinamarca. E
isso não significa que todas essas sociedades tão distantes geograficamente compartilhavam essa mesma cultura e essa mesma visão simbólica do espaço. E, na verdade, quando a gente fala de sambaquis, a gente está se referindo aos montes de conchas aqui do Brasil. Para a gente falar desses vestígios em outros lugares, é melhor a gente usar outros termos. O termo em inglês shell mound é muito usado dentro da arqueologia. E por que, enfim, que a gente tem essa exploração das conchas? Por que que esses shell mounds, esses montes de conchas, são tão espalhados pelo mundo? E por que que isso revela a intencionalidade e a engenhosidade por trás da construção dos sambaquis? As conchas não só faziam parte da alimentação das pessoas, mas também as conchas são materiais ricos em cálcio. Pegando aqui emprestado os conhecimentos dos colegas da química, conchas são compostas principalmente por carbonato de cálcio e que, quando são depositadas no solo, elas criam um ambiente alcalino, ou seja, um ambiente básico que neutraliza a acidez do solo. Solos ácidos degradam rapidamente a matéria orgânica, como ossos, por exemplo, e nos sambaquis, essas conchas protegeram esses vestígios. Então, graças ao depósito dessas conchas e ao ambiente alcalino que neutraliza a acidez do solo que essas conchas criaram, muitos restos humanos, esqueletos, utensílios e artefatos foram bem preservados por milhares de anos, e isso permite que os arqueólogos encontrem nos sambaquis quase um tesouro para entender o passado humano. E aí é muito interessante a gente pensar aqui que essas sociedades então tinham o conhecimento dessa propriedade das conchas, talvez por isso elas empregassem as conchas nos sambaquis, que eram construções importantes para elas, importantes para os rituais delas e para a cosmovisão delas. Mas eu sei que ao longo de todo esse vídeo tu tá pensando como que essas sociedades que eram tão espalhadas no litoral do Brasil desapareceram. E será se a gente pode falar em sociedades perdidas do Brasil? Que eu sei que esse termo sociedade perdida é muito fascinante. Eu também acho muito interessante como os sambaquis podem ser essas construções tão monumentais que chegam até 30 metros de altura e tão antigas e de sociedades que não existem mais. Por muito tempo se acreditou que os sambaquis foram substituídos pelos povos ceramistas e agrícolas que vieram do interior do Brasil, como os povos Tupi-Guarani, por exemplo, e que foram os povos indígenas que estavam no Brasil no século XVI, na chegada dos europeus. E é por isso que nas camadas mais superiores, ou seja, mais recentes dos sambaquis, a gente encontra evidências de cerâmica, mas também é interessante falar que em sambaquis encontrados nas áreas fluviais da Amazônia, as evidências de cerâmica são encontradas em várias camadas dos sambaquis, porque as culturas cerâmicas da Amazônia são muito antigas. E isso pode ser um assunto para um próximo vídeo. Essa ideia dos sambaqueiros como um povo perdido gerou muito fascínio dentro da arqueologia brasileira, mas hoje a gente entende que o que aconteceu não foi propriamente uma substituição populacional, mas sim interações graduais entre essas populações litorâneas e do interior, que lentamente modificou os hábitos das populações litorâneas. E isso é algo que também a genética nos ajuda a desvendar, já que por volta de 2000 anos atrás se começa a ver uma confluência genética gradual entre essas populações e que mostra que esse contato foi se dando de maneira gradual, com uma modificação populacional não tão abrupta quanto se acreditava até então. Aí eu não sei dizer se a gente pode falar de uma sociedade perdida do Brasil. Com certeza a gente tem evidências arqueológicas muito interessantes que desafiam muitas ideias que se tinha até então sobre grupos não agrícolas e que conseguem nos revelar um pouco dessa história antiga do Brasil e desses ritos funerários, ritualísticos que faziam parte dessas sociedades. Monumentos para os mortos existem em diversas partes do mundo. A gente conhece, por exemplo, os famosos monumentos megalíticos da Europa, como o Stonehenge, ou a gente conhece, por exemplo, as pirâmides do Egito. Mas aqui no Brasil a gente também tem esses monumentos construídos a partir de conchas, a partir de objetos considerados sagrados e que revelam essa interação tão íntima e tão simbólica entre os povos daqui e a natureza ao redor deles. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para ficar por dentro de tudo. Deem uma olhadinha lá na lojinha da Amazon para crescer intelectualmente e culturalmente e apoiar o meu canal aqui. Muito obrigada pelo apoio de sempre, obrigada por terem assistido esse vídeo, um beijo e até mais!